Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e estou aqui rapidamente para fazer uma pequena intro do nosso podcast completo. Nós gravamos recentemente algumas opiniões sobre o novo disco do Iron Maiden, novo disco ao vivo, né? Que será lançado em muito breve. E eu fiz essa gravação junto a Annie Angels, que é uma das redatoras na Rock Vibrations, e a gente bateu um papo ali sobre o disco e mais algumas impressões, né? Um papo não muito longo, mas relevante. Então, nos próximos minutos, vocês vão ficar com o nosso bate-papo. Aí, conectado? Conectado, boa noite. Aí, agora sim, boa noite. Tudo beleza aí, Anne? Tudo e por aí, Vini, tá tudo certo? Tudo tranquilo. Bom, Então, para a beleza. gente iniciar então, a gente vai falar do novo disco ao vivo do Iron Maiden, né? E você poderia dar algumas informações para a galera saber aí, pelo menos um- uma prévia, né? Digamos assim. Beleza, eu sou meio suspeita para falar de Iron Maiden, né, que é a minha banda do coração, mas vamos lá, vamos dar uns spoilers aí pra galera. Então, Iron Maiden vai lançar aí o Knights of the Dead, Legacy of the Beast. É um disco gravado no México. Tem a data de lançamento para o dia 20 de novembro, via BMG. E ele vai chegar em CD duplo, digipack, uma edição de luxo também, que tem um livreto, um vinil triplo de 180 gramas, um vinil triplo colorido com a bandeira do México. E também essa bandeira vai vir estampada e vai ser digital, ou seja, os fãs vão poder aproveitar bastante aí referente ao disco, aos discos. O que eu não vou saber informar no momento, Vini, é se alguma dessas edições vai ter alguma edição limitada ou se vai ser tudo liberal aos fãs. Ainda não sei informar, tá? Esse show, ele foi realizado no México nos dias 27, 29 e 30 de setembro de 2019. Fez parte da tour Legacy of the Beast, que também passou aí pelo Brasil em 2019 no Festival do Rock in Rio e em São Paulo no estádio do São Paulo. Certo. E sobre o setlist, você achou que tem muita diferença da turnê do ano passado? Olha, eu achei que eles incluíram algumas músicas que eles não tocavam há um tempo, como For the Greater God of God, que é uma música do A Matter, Life and Death. Também foi incluso Where Eagles There, que também fazia um tempo que eles não tocavam. Gente, desculpa meu inglês. Fly of Icarus e Sign of the Cross, que tinha um tempo realmente que eles não tocavam essas músicas, mas eu senti falta, muita falta, de músicas do The Book of Souls, que eu acho que deveria fazer parte desse setlist, e também do The Final Frontier. Ah, então o The Book of Souls eles não priorizaram nenhuma. Não, não priorizaram nenhuma, nem do The Book of Souls, nem do The Final Frontier e nem do Dance of Death. Que eu acho que tem músicas excelentes nesses três álbuns e que deveria sim ter entrado alguma dessas faixas aqui nesse set list. Caramba, então, bom, é uma mudança, né, de fato, mas eu acho que isso aí não vai agradar muitos, né? Tem muita gente que gosta desses últimos álbuns, né? Sim, eu concordo. Apesar do Iron Maiden nesses últimos álbuns ter ido mais para uma linha progressiva dentro do heavy metal, e antigamente eles têm um som um pouco mais cru, eu acho que não vai agradar muita gente esse setlist. Acho que ao contrário, os fãs vão achar que sim, faltaram músicas que deveriam fazer parte aqui.
Um exemplo, eu acho que Dance of Death seria uma boa opção deles colocarem aqui, até porque o nome do disco, Nights of the Dead, então Dance of Death acho que ficaria bacana. The Final Frontier eu acho que teria que ter entrado também. E uma outra faixa que eu acho que deveria ter entrado, que iria agradar muitos fãs, seria Speed of Light, que foi a carro-chefe do The Book of Souls. Speed of Light eu acho que seria uma faixa muito fácil para todo mundo curtir, né? Quem sabe, talvez isso não seja o motivo deles não terem colocado, né? Ela, pelo menos, né? Para representar o álbum. Sim, mas eu acho que eles deveriam trocar algumas músicas, como por exemplo, Fear of the Dark. Eu sei que são clássicos, Fear of the Dark, The Number of the Beast, mas eu acho que daria para trocar essas músicas e encaixar algo mais novo ali para poder agradar a todos. Porque existe fã de Iron Maiden de todas as fases. Tem fã que só curte a era Dayano, tem fã que curte mais a era Bruce. Alguns ali, meio no cantinho, gostam da era Blaze, então acho que deveria agregar. Também poderiam ter colocado faixas da era Blaze, que eu já vi alguns vídeos do Bruce cantando no YouTube, e acho que Futureal também ficaria muito legal aqui nesse disco. É mesmo. Isso, bom, se bem que você falou que Sign of the Cross também tá, né? Se eu não me engano. Sim, Side of the Cross, mas eu sinto falta de outras faixas, como por exemplo, Futureal, Vírus. Seriam assim, faixas bacanas deles colocar. Então, sobre as faixas, né? Hum, Você citou algumas coisas sobre elas, né? sim, Falou também que de alguns discos eles acabaram não colocando, né? Como por exemplo The Book of Souls, né? sim. Eu acho assim que boa parte do The Book of Souls poderia estar no disco, ou pelo menos os mais conhecidas, como a Speed of Light. E dos últimos discos, como você disse, o The Final Frontier, eles poderiam ter colocado alguma coisa, do A Matter of Life and Death também. Mas eu acho que provavelmente pode ser uma tática de marketing para eles não ficarem apenas nas mesmas faixas, mas ao mesmo tempo pode desagradar bastante, né? Sim, até porque esse foi o primeiro registro que o Iron Maiden fez no México. Antes, eles nunca tinham gravado um álbum ao vivo lá. Eles já gravaram no Chile, aqui no Brasil, no Rock in Rio, logo que o Bruce Dickinson voltou para a banda, mas por ter sido o primeiro registro no México, eu acho que acabou faltando aí algumas faixas para poder complementar e deixar mais especial esse registro. E você acredita que pelo tanto de músicas que tem aí, né, caberiam mais outras junto a elas ou você acha que precisava trocar algumas? Olha, Vini, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que eles poderiam sim adicionar mais algumas músicas como faixa bônus, apesar que o disco já tem 17 músicas, mas eu acho que caberia sim adicionar mais umas duas, três músicas como faixa bônus. E sim, desse setlist eu faria algumas trocas. Eu sei que existe o pessoal que vai falar assim, não, nós somos dos clássicos, nós queremos ver os clássicos, mas, por exemplo, Fear of the Dark, que é uma faixa que eles sempre tocam. Eu acho que eles deveriam trocar Fear of the Dark, mesmo ela sendo um clássico, para alguma outra faixa. Como eu disse, eles de repente poderiam ter colocado aqui no lugar dela Dance of Death, que eu acho que ficaria muito bom. If Eternity Shall Fall, que é do The Book of Souls. Então acho que poderiam substituir ou colocar como bônus. Seria uma boa alternativa, até porque, como você disse, apesar de ser um clássico, tem muita gente que está de saco cheio dessa faixa já, né? Assim como The Number of the Beast, né? Muita gente que Sim,
não quer mais saber, assim. Tem gente, aliás, que não gosta nem do disco, né? Nem ouve Fear of the Dark. Sim, pra você ter uma noção, eu sei que não vai ter muito a ver, eu vi uma live de um Iron Maiden cover, e o pessoal até falava na live, pelo amor de Deus, não me toquem Fear of the Dark, nós não aguentamos mais. Então, é bem dessa forma. Quando eu Eu vejo acho, muita gente falando sobre esse disco, né? Eles sempre falam, sim. não toca Fear of the Dark, não toca Wasting Love. Sim, o Wasting Love eu acho que eles deveriam tocar, apesar que o único registro deles, eu acho que foi em Donington que eles tocaram ela, mas eu acho que seria uma faixa bacana de voltar. Eu senti falta aqui de Wasted Years também. Então, você citou Wasted Years, né? E eu acho que algumas coisas do mesmo disco ficariam boas, né? Como Stranger in a Strange Land, por exemplo, que é uma faixa que alguns até pedem, mas a gente não ouve mais, né, hoje em dia. Sim, acho que também poderia entrar Alexander the Great. Eu acho que seria bacana. Essa com certeza Déjà a gente tem Vu. que a gente tem que ver essa faixa ainda ao vivo, né? Sim, meu sonho é escutar Alexander the Great ao vivo, Déjà Vu também ao vivo. Eu já tive a oportunidade de escutar Caught Somewhere in Time, que eu fui na tour que teve essa música como abertura, então já tive essa oportunidade. Mas, como você disse, Vini, eu acredito que isso seja uma jogada de marketing, até porque ano que vem o Iron Maiden vai fazer uma nova tour. Inclusive, tá confirmado um show deles no Rock in Rio de 2021 e possivelmente nós vamos ter aí o lançamento de um CD, porque nessa semana você publicou na Rock Vibrations o Bruce passando um recado que ele está trabalhando num projeto, mas que ele ainda não pode divulgar. E esse projeto é ao lado do Steve Harris. Provavelmente será o novo álbum, até por conta daquela notícia do ano passado, do produtor ter falado que ambos estavam no estúdio, né? Que geralmente a banda grava. Diz que tinha algumas encomendas por lá, mas também ninguém falou nada, né? Já passou um ano, inclusive. Sim, na época o Kevin Shirley, ele divulgou um trabalho de 3 meses em Paris. E era um projeto sem nome, mas que não era tão secreto. Inclusive, chegou a vazar algumas imagens quando a banda estava lá pela França. Então, eu acredito que desde o ano passado eles já estão trabalhando nesse próximo álbum de estúdio.